Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez, que nós tenhamos uma noite bem inspirada, possamos bem aproveitar os momentos que nós vamos estar aqui reunidos, que o texto do livro Pão Nosso que nós vamos ver hoje possa realmente nos sensibilizar, que tudo que nós venhamos a abordar possa fazer uma diferença na nossa vida. Vamos pedir ao alto que abençoe a cada um dos companheiros aqui presentes e também a todos aqueles que não puderam aqui comparecer, que onde estiverem, recebam essa luz, essa paz, essa boa energia. Que nossos queridos colaboradores espirituais possam nos ajudar nessa noite, nos intuir, nos inspirar no estudo do Evangelho. Que Deus abençoe, ilumine e pare cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Nós estamos já no capítulo 65 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelas mãos espirituais de Emmanuel. E o texto de hoje, o título é Tenhamos Paz. Eu acho que todo cidadão de bem, todo aquele que aspira o bem seu e do próximo, tem esse título como lema. Vivamos em paz, tenhamos paz. A paz não apenas do mundo externo, mas a paz interior também. A paz é uma aquisição nossa. Podemos estar numa ilha deserta, na maior tranquilidade, com todas as comodidades, com todo o conforto. Se não tivermos a paz interior, vamos estar habitando um verdadeiro inferno, mesmo um paraíso. Quando a gente fala que o céu, que o plano espiritual maior, que a vida do outro lado é uma conquista, que ela não vem de mão beijada, tem um porquê. Imaginemos como que a gente vai conviver em harmonia se nós não temos harmonia com a gente mesmo? Como nós vamos querer um convívio equilibrado se a gente não tem equilíbrio sequer nos nossos pensamentos? Quanto mais nas nossas ações, quanto mais nas nossas palavras. Então, conviver em desajuste interno com outras pessoas é ser um motivo de se tornar um obstáculo na vida alheia. Quando encarnados aqui no plano físico, todos se misturam. A gente não sabe quem é quem, não consegue vislumbrar o íntimo, as intenções de cada um. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que nós pensamos que são boazinhas, que são perfeitas, na verdade, vivem um turbilhão, podem estar vivendo um turbilhão de pensamentos desencontrados. E da onde que vem essa tal paz que tanto nós falamos? Se quando nós nos deparamos com a nossa própria consciência, trancados ali no nosso quarto, só a gente e a consciência, a gente não consegue ficar em paz, pois ela nos acusa, ela nos aponta, ela nos mostra o que precisamos corrigir, o que precisamos melhorar.
Então a paz, ela se faz com uma luta, com conquista. Mas essa conquista não é externa, não é exterior, é interior. É mais uma vez a nossa vontade tomando as rédeas da vida e delineando todos os passos. Só que, se o indivíduo encontra-se em desequilíbrio, como serão os seus passos? Totalmente tortuosos, não é verdade? Então, qual o primeiro passo a se tomar? Bom, já nos foi dado há muito tempo atrás uma fórmula que se chama Evangelho, que é o que nós estamos estudando aqui, que nós estamos vendo aqui, aprendendo a observar com uma ótica mais aprofundada. Ele é o nosso manual, ele é o nosso guia seguro, que muitas vezes, por desavisados, por desajustados, torna-se motivo de chacota. Hoje a nossa sociedade está tão em desuso falar de religião, fala-se tão pouco. Pelo menos na minha época de infância e adolescência, falava-se muito sobre religião, muito. Hoje em dia, e isso foi decaindo. Está certo que, outrora, impunha-se muito a religião pelo medo. Talvez seja isso um dos motivos do afastamento, e não pelo amor. E isso foi melhorando, foi a partir de já algumas décadas atrás, isso foi se modificando. Mas, se a gente retroagir aí um século, 2 séculos, a religião era mais imposta do que exposta. E o Espiritismo, ele vem para expor, não para impor. Então ele demonstra, ele clareia o nosso entendimento. E tem um condão maravilhoso que é o seguinte: tudo que o Espiritismo dita tem que ser comprovado cientificamente, filosoficamente, perguntado e obtida a resposta. Então, se é baseado no que realmente é comprovado, não tem como fugir. E se algo não for comprovado, deixa-se na estante, em stand-by, até que chegue o tempo da sua comprovação. Ou não. Se não, será descartado. Bom, então o Evangelho é o nosso guia seguro para os passos. Tem muita gente ativa, demais ativa, Quando nós falamos tanto em vontade, poxa, a vontade determina o nosso destino, beleza, mas e se essa vontade não for bem alicerçada? Vai ser um problemão, porque nós vamos agir muito e erroneamente. E quanto mais plantarmos desalinhos, espinhos, dor e sofrimento, mais nós colheremos isso no futuro. Então convém o quê? Que nós pautemos a nossa vida, os nossos pensamentos no Evangelho, verdadeiramente. Esse texto está em Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13, que diz assim: tende paz entre vós. É um pedido de Paulo para que aqueles primeiros cristãos vivessem em harmonia entre si. Imagina se nós aqui, dentro desse centro, começássemos a divergir no modo de interpretar, no modo de pensar, no modo de encarar a doutrina, e quiséssemos impor a nossa vontade, o que ia acontecer aqui? Uma balbúrdia, Ia acontecer discussões, desavenças, e isso vai totalmente contrário ao que a doutrina.
nessa carta aos Tessalonicenses, para que tenham harmonia entre si. Não é mais ou menos assim, um amar-nos uns aos outros, né? De uma outra forma. Porque a partir do momento que você ama, você respeita, você entende, você compreende, você dá voz, você se põe no lugar do outro. Bom, tende paz entre vós. Uma recomendação para a convivência, mas faço um adendo aqui para que tenhamos paz com a nossa própria consciência. Vamos seguir então o texto de Emmanuel. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita. É possível nos dias atuais, nos dias anteriores e nos dias futuros? Paz perfeita? Não, né? Aí a resposta. Se não é possível respirar num clima de paz perfeita entre as criaturas, em face da ignorância e da belicosidade. Ignorância, como que se extirpa a ignorância? Com conhecimento. A belicosidade, ou seja, a brutalidade, a animalidade, a força, né? Força bruta. Com respeito ao semelhante. Né? Você pode canalizar essas energias para outra coisa. Em face da ignorância e da belicosidade que predominam na estrada humana, é razoável procure o aprendiz a serenidade interior diante dos conflitos que buscam envolvê-lo a cada instante. Bom, então uma recomendação para que nós venhamos a compreender o nosso mundo interior. A doutrina sempre recomenda o quê? Conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a nós mesmos, vamos conhecer o quê? As nossas limitações, nossas dificuldades. E a partir daí, a gente vai saber qual que é nosso direcionamento. Para onde que a gente tem as nossas quedinhas, aonde tem que corrigir. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual. Cada mente encarnada constitui extenso núcleo de governo espiritual, subordinado agora a justas limitações, servido por várias potências traduzidas nos sentidos e percepções. Cada um de nós, para falar a verdade, é um grande turbilhão, né? Um grande turbilhão de pensamentos, de paixões, de preferências, de sonhos. Quando a gente já está um pouco já vivido na razão, é mais fácil analisar o que é correto, o que é incorreto, o caminho a seguir. Mas quando a gente não tem essa régua, o que a gente faz? É movido pelas paixões. E aí é que está. Aí que está o grande motivo dos enormes equívocos e enganos da nossa humanidade. Vamos contar alguma coisa para a gente não ficar muito maçante? Digam aí para mim um problema atual da nossa humanidade. Não estamos restritos aqui ao nosso país, não. Ao global, o mundo inteiro. Um problema. Está com um problema só. Um só. Vamos lá. O que está atrapalhando a nossa evolução? As guerras. Guerras. Tá bom. Conflitos religiosos. Guerras, conflitos religiosos. Vamos começar por guerras, a gente vai para conflitos religiosos. Guerras. Qual que é a origem das guerras? Poder. Poder. Domínio. Poder e domínio para se ter o quê? Mais e mais fortunas, facilidades. É aquela velha pilhagem lá dos tempos remotos, que uma civilização, um povo,
guerreava com o outro para quê? Para obter as benesses, né? Para escravizar, para roubar, para criar. E o que é diferente nos dias de hoje? A gente vê tantos filmes de antigamente, como que eram os imperadores, como é que eram os reis, os príncipes. A arrogância em pessoa. É até chato de assistir, né? Se pegar um Calígula, por exemplo, um Herodes, de tanta empáfia, pegar aqueles filmes egípcios mais antigos, aqueles faraós, que povo nojento, fala a verdade, né? É muito mais empinado. E por quê? Se o fim de todo mundo é o mesmo. O que não se sabe, ou não se sabia, é que aqueles que estavam nas cortes, né, luxuosas, na próxima encarnação, estavam sobre os grilhões, obrigados a vivenciar uma existência inteira na submissão, na penúria, aprendendo a baixar o nariz. E daí os romances do Emmanuel, né? Você falou de filmes, mas tá aí os romances do Emmanuel que não deixam de ser mentido, tá tudo ali, claro, desde essa época e tudo verídico, né? Tudo que aconteceu mesmo. Aí, prova maior. Pois é. E a gente vê na história da humanidade que a grande maioria da civilização, ela é pobre. E uma pequena minoria é abastada. E quando os papéis se invertem, quando aqueles que saem, né, das classes mais pobres e chegam no poder, as classes mais ricas, através do veículo da reencarnação, são idênticos àqueles que escravizaram, que erraram. Então, troca-se os papéis, mas os atos continuam os mesmos. Isso faz nos crer o seguinte, que aqueles que são governados merecem os seus governantes. Então, se merecem seus governantes, o que está errado na história da humanidade? Nada está errado. Veja a perfeição das leis que nos regem. Vocês vão falar assim, mas tem muita gente boa, gente honesta, trabalhadora, que sofre desse... Tá? Esses bons, esses que estão em recuperação, são aqueles mesmos que faliram no passado. E agora estão tendo a oportunidade de reescrever a história, com lágrimas, com dor, com obstáculo, com sofrimento, e às vezes com o próprio martírio, mas pagam com seu sangue aquele sangue que eles mesmos derramaram no passado. Então, o que está errado? Nada. Aquilo que a gente tirou do lugar, a gente tem que corrigir. Então, quando pensamos assim, nossa, esse mundo está de ponta cabeça, está uma bagunça danada, né? Tanta gente boa sofrendo. Será? Será tão boa assim? Ou a caminho da bondade, a caminho do aperfeiçoamento, quitando seus débitos, ajustando as suas contas com o alto. É isso. Nós estamos nesse patamar. Estamos sofrendo? Achamos que é injusto? Pois bem, pensemos assim, aquilo que eles estão fazendo de errado, você já fez. Troca de lugar. Aí você fala assim, então está tudo certo. Então, o que está acontecendo comigo ainda é pouco, né? Perto do que foi tirado do contexto. Quando todos os centros individuais de poder estiverem dominados em si mesmos, com ampla movimentação no rumo do legítimo bem,
então a guerra será banida do planeta. Olha só que afirmação desse terceiro parágrafo. Quando todos os centros individuais, o que é centro individual? Cada ser humano. Quando todos eles de poder estiverem dominados em si mesmos, ou seja, com todas as suas paixões dominadas, com pleno entendimento dos seus atos, que se você fizer isso, acontece aquilo, e que você não tem mais a pretensão de agir erroneamente, e movimentando-se no rumo do bem, construindo, ajudando, trabalhando, perseverando para construir um planeta melhor, então a guerra será banida do planeta. Vai demorar? Depende. É muito difícil fazer uma projeção, porque a população do planeta ela gira muito. É muita gente que sai, é muita gente que vem. Então, quem vai saber realmente dar uma explanação assertiva a respeito do assunto é a espiritualidade maior. A gente não tem essa visão. Porque se fosse só naquela humanidade, vamos supor aqui, 20 bilhões de espíritos, e é 20 bilhões só, não vem mais ninguém, não sai ninguém. Aí fica mais fácil de você, fazer um paralelo, mas nesse quesito não tem como, porque os expurgos estão acontecendo, as vindas, as migrações estão acontecendo. Então, a função do planeta é essa: escola, hospital, penitenciário. É isso que é a Terra. Vai se tornar um paraíso? O reino de Deus, Jesus já disse, está dentro de cada um. Então, não é externo. Esse mundo é maravilhoso, muito belo, mas estamos preparados para uma vivência harmônica? Aqui não estamos. Mesmo uma cidade, um país livre como o nosso, com um clima exuberante, com as facilidades e a fartura que nós temos, tem dificuldades extremas. Por quê? Simplesmente porque o ser humano ainda guarda essas características, não convive em paz consigo mesmo. Só que a vida, ela foi delineada para nos corrigir. A gente pode dar passo para fora da estrada, mas a vida coloca a gente na estrada, de um jeito ou de outro. Não tem como a gente trilhar fora dela. A gente pode dar uma desviadinha ali, mas a gente volta para ela, machucado, perdido, com muitos espinhos na carne, muitos espinhos na alma, mas a gente volta para a estrada. E sempre na estrada vai ter alguém que vai estar conosco na jornada para que não trilhemos sozinhos. Veja que perfeição, veja quanta misericórdia. Mesmo aqueles que faliram assim tremendamente, a vida tem condições de corrigir a todos nós. Para isso, porém, é necessário que os irmãos de humanidade mais velhos da experiência e do conhecimento aprendam a ter paz consigo. Para isso, porém, é necessário que os irmãos de humanidade mais velhos da experiência e do conhecimento aprendam a ter paz consigo. Então, se a gente já se considera mais ou menos assim acordados para a realidade da vida, vem junto com esse despertamento a responsabilidade no pensar, no agir, no falar, e também no construir, no legado que nós vamos deixar. Todo mundo quer deixar um grande legado, quer deixar uma marca, quer deixar ali a sua assinatura, mas para isso tem que esforçar-se muito. Quantos e quantos vivem a vida inteira esforçando, trabalhando incansavelmente para a construção do mundo melhor, e outros a vida inteira para usufruir, apenas para usufruir, se apoderar, se apropriar, sem construir, sem esforçar, sem melhorar-se.
mas a vida corrige todo mundo. Isso é fato. Educar a visão, a audição, o gosto e os ímpetos representa a base primordial do pacifismo edificante. Gostei desse parágrafo. Olha só. Educar a visão. Tá. Aquilo que nós vemos, que assistimos, que presenciamos, são coisas boas. A gente se deleita ainda com o sofrimento alheio. A gente se deleita com filmes assim, vamos dizer, brutais, de revanchismo, de vingança, de sangue. A partir do momento que você vai se melhorando nesse aspecto, você não consegue. Você automaticamente vai se afastando desse mundo tétrico. E você quer um mundo mais equilibrado. Você quer aqueles filmes mais água com açúcar. Você quer aquelas músicas melhores. Você não quer ver o sofrimento do outro. Então, nós vamos sempre buscar uma visão mais humana do mundo. A audição, esse aqui é... Vocês até sabem o que eu vou falar, né? Saber o que ouvir. Olha, eu faço algumas piadinhas com esse tema, eu sei. Muita gente não deve gostar, mas vou falar assim mesmo. Não tem aquela frase assim: diga-me com quem andas e te direi quem és? Eu falo assim: diga-me o que ouças e saberei o que passa dentro do seu cérebro, passa na sua mente. Por quê? Porque é uma questão de sintonia. Se você se sintoniza com alguns tipos de ruídos, é que você está naquela frequência. Se nós pegarmos, saímos aqui, fomos lá para o interior da Amazônia, visitar uma tribo, afastada de toda civilização, e eles nos convidam para uma festa deles, e tem aquelas músicas indígenas, com tambor, com aqueles cantos. Como que soa o nosso ouvido isso? Demora a acostumar. Estranho. No mínimo é estranho. Mas a gente tem como parênteses porque é deles. Sim, não estou desmerecendo, não estou desmerecendo. Mas a gente, pode causar para a gente. para nós, Estranha. Né? E para eles não. Aí você dá um salto evolutivo e pega um outro tipo de música, de canto. Agora vou dar um salto muito gigantesco. Pega um belo coral, uma filarmônica, né? Com um belo coral, sem vozes, uma música de... Qual que é a diferença? A frequência dela. Aquela música passa a ser um alimento da sua alma. É uma coisa que te modifica o seu estado de espírito. Tá, vamos retroagir. Aí você vai para uma rave. Aquela música que é só um ritmo. Hipnotizante. Ela tem uma finalidade. Já falei, né? Hipnotizante. Vai estimular alguns sentidos. Vocês sabem onde que eu estou querendo chegar, né? Posso falar? Pode. Eu já falei isso aqui no estudo do Daniel, na sexta-feira, que estava dentro, né? O Divaldo Franco, ele diz que essas músicas, tipo Baxistaca, foi o termo que ele usou. Baxistaca. Então está aquela turma ali, um bailinho, uma festa, alcoólico.
aí que um casal que já está ali naquele oba-oba sai, tem uma relação sexual fortuita, que pode gerar uma criança. Isso tudo por causa da música. Isso aí está no livro dele, que eu tenho em casa. Pois é. E daí para pior. E daí? Porque quando gera uma vida, vamos dizer, é uma coisa ainda boa, Pois é. né? Apesar dos caminhos tortuosos, ainda é uma coisa boa. Mas o estímulo, a viciação, etc, etc, a exacerbação dos instintos, né? E por aí vai. Existe a venda através da internet as frequências binaural, que são alucinógenos mesmo. São drogas, só que é de frequência musical. Um dos livros do Dr. Inácio, numa dessas excursões do plano astral, demonstra lá o astral inferior planejando novas coisas para trazer para o mundo físico. Entre drogas também tinha a parte musical. Porque é hipnotizante. Tem uma pessoa que passou para mim, eu estou estudando, estou tentando estudar aqui usando essa frequência. Eu falei, mas que frequência que é? Ele mandou o link para mim. Eu falei, você não vai estudar nada não, você vai ficar viciado em alguma... Fica escutando isso aí, você vai ficar viciado. Vai causar um transtorno psíquico mesmo. De verdade mesmo, né? Essas coisas a gente brinca um pouco, mas ela tem uma realidade muito, muito grande por trás. Eu lembro de uma reunião, na época que nós fazíamos reuniões mediúnicas em casa. Eu fui numa reunião mediúnica da casa de um dos frequentadores do centro da época. Até essa pessoa, ela chegou a ser presidente aqui da casa por um período de tempo. E lá, ao começar a reunião, depois o gravador, depois a toca-fita, depois uma música, depois uma fita. Começou a tocar uma música metálica, uma música nunca vi na minha vida. Uma coisa repetitiva, enfadonha, chata, que a reunião não foi para frente, mas de jeito nenhum. Não teve uma sequer harmonia, até que fosse retirada aquela fita e colocado outro tipo de música. Nossa, mas uma reunião de... Acontece que esse grupo estava entrando num outro nicho, sabe, de reuniões. Outro nicho, não vou falar aqui, porque eu acho que não me convém. Mas, então foi uma reunião assim, vamos dizer, meio difícil. Tanto porque, mas não vou falar não quero falar da reunião mediúnica, quero falar da música. Então o fato da música já estar ali inserida naquele contexto de uma reunião mediúnica, que você precisa de uma sintonia fina, não teve jeito, não ia para frente de jeito nenhum, porque a música era metálica, pensa uma música metálica, sem vida, aquela coisa repetitiva, enfadonha, chata. Ou seja, pelo que nós ouvimos, então, a gente pode criar um mundo interior melhor. Veja bem, pelo tom de voz que nós escutamos das pessoas. Tem pessoas que têm uma fala que você gosta de ouvir falar. Aquela pessoa que tem uma oratória, não só uma oratória bonita, mas emprega nas palavras sentimentos. Parece que há algo mais do que simples som. Então, a audição, ela também faz parte dessa construção de um mundo melhor, com toda certeza.
com toda certeza. E como há, assim, músicas em níveis dos mais diversos, né? Mas quando você quer concentrar, quando você quer orar, quando você quer algo mais alto, quais que você ouve? Tenho certeza que não são determinadas, nem vou citar quais, não são determinadas, aí, muito comuns nos dias de hoje, né? Até o Geraldo já comentou sobre a frequência, um dos estudos aqui, até para a gente dormir. Mas essas Tem as frequências frequências que auxiliam. as que são gratuitas é igual droga mesmo. É uma droga, só que é uma droga numa frequência. É viciante mesmo. Aí as que são gratuitas, a pessoa fala assim, é um som para meditação. Só que não é isso, estão te dando gratuito, porque na hora que você viciar, você vai comprar uma frequência daquela lá para você escutar enquanto estiver estudando, ou enquanto estiver dormindo, para dormir. Na hora que estiver viciado, não consegue nem dormir sem usar aquilo lá. É droga mesmo, droga. Droga só que é em frequência. Que coisa. Quem diria que a gente chegar nesse ponto? Mas vou mandar uma lá no grupo lá, e aí vocês escutam, mas não escuta muito não. Ah, mas não escuta mesmo. Eu sou bem seletivo. Você vai ver que como é desagradável. É só um som, como se fosse um som de um violino que não para. Deus que Deus. Só que é muito desagradável. Eu prefiro Você não vai conseguir escutar mais que um minuto, né? eu estou tentando tocar violão. Então. Prefiro tocar violão. Mas só para conhecer, só para ver o que é. Aí a pessoa fala para mim, estava tentando estudar e escutando aquilo lá. Falei, você vai entrar numa crise depressiva ou qualquer desse tipo de coisa. Não. Educar a visão, já falamos, audição, o gosto e os ímpetos. O gosto é aquilo que nós apreciamos, né? Tem gente que aprecia coisas boas, tem gente que aprecia coisas ruins. Poxa, é livre escolha de cada um, né? De acordo com o nível. Não adianta querer impor também. Não adianta querer impor. Pessoas que estão num certo nível evolutivo não vão ver nada de bom no que está aqui. Não adianta, eles não conseguem. É igual nós mesmos, na condição que nós estamos, algo muito acima, a gente não consegue assimilar. E os ímpetos representam a base primordial do pacifismo edificante. Então temos uma visão aprimorada, uma audição aprimorada, bom gosto e os ímpetos, logicamente, levados para a disciplina e para algo edificante, constituirá a base primordial do pacifismo da nossa sociedade. Geralmente ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações. Esse é o fato, conforme o que a gente pensa, o que a gente quer. E não segundo a realidade essencial. Quer ver como é que os gostos são variados? Uma das músicas mais belas, mais complexas que existe são as músicas clássicas, a gente sabe disso. Quem que gosta de ouvir música clássica? Eu quero ouvir música clássica, eu não vivo sem música clássica. Eu tenho que chegar em casa e ouvir uma música clássica, tem que ouvir um Beethoven, tem que ouvir um Mozart. Quem de nós? Está nesse nível? Eu escuto de vez em quando. Se eu também, se for com um violinista, tipo David Garrett, certo? Tipo orquestra de Ouro Preto. Muito bem. Quem que não gosta do André Bocelli? Eu gosto. Quem que não gosta de André Bocelli? Não sei, também não sei. Pois é, já é um nível mais assim, no nosso, mais popular, né? É o clássico. Né? Mas é popular porque foi colocado letra nas músicas, né? A maioria das músicas que ele canta Sim. é de Beethoven, é de Bach, é
Chopin. Então, já é algo que Todos aqueles clássicos que foram Mas mais soa, adaptado. mas soa bem. soa bem. Né? Soa bem. Mas mesmo quando popularizaram, quando tem esses dois cellos, esse pessoal que toca um violino, mas eles trouxeram esse clássico, mas popularizando e é bom de ouvir. Concordo. É bom de ouvir. Então, se pegasse, por exemplo, meu avô foi músico e ele era. E se eu sou chato com a música, é 10 vezes mais chato que eu. E era tão sistemático que se a música tivesse bateria, ele não ouvia. Ele não ouvia música com bateria. Geralmente só instrumental. Então, isso quer dizer que pela sua audição a pessoa ela é levada assim, é mais avançada, ela é mais evoluída? Não é. Mas, logicamente, nesse quesito, o indivíduo já deu uma... Hitler era bem diferente de Mozart, né? Exatamente. Então, uma prova viva. É uma prova viva isso. Por isso que a base de todo ser humano é o Evangelho. Em cima dele você constrói tudo. Se você constrói a partir de outras coisas, tipo essa, a música é um nicho, né? Que você pode evoluir, mas sem a base moral, pode evoluir. A base moral é tudo, para todas as construções, né? Até mesmo porque a música não se faz para si próprio, né? Tem um Pode até detalhe ter assim, o gosto, aquele íntimo de fazer aquilo lá o mais perfeito possível, mas você faz para o outro. A sua perfeição para o outro, não tem? verdade. É uma exposição do amor, né? Uma demonstração do amor. Se vocês lembram do livro Renúncia, do Emmanuel, dá um comecinho lá, quando a Alcine está lá em Ório, né? Ela está estudando música. Avançado. Estágio avançado. Dá para se pensar sobre isso. Existem muito mais coisas por trás disso aí. Sírios, né? Sírios. É tanto que ela vem, ela faz um concerto lá. Né? E o irmão dela o irmão adotivo, né? É violinista e ela canta lá. Pois é. É o dom. Você vê que você pode baixar, né? Reduzir, mas você não perde a... Então, um caso muito interessante de reencarnação, não sei se vocês já chegaram a ver, é um músico que, não sei se é irlandês, ele faleceu em 1950 e o Chico Xavier conversava com ele. sei quem que é. No tempo lá. Esqueci o nome dele. Sibelius. Daquele menino. Excepcional. Aí ele reencarnou lá na Paraíba, porque o pai dele ele reencarnou numa família que conhecia o Sibelius, o pai dele era músico, né? O pai do menino nascido era músico e colocou o nome dele de Sibelius. O próprio nome do maestro lá que desencarnou. Foi por É suicídio? considerado um dos gênios da música do século XX, né? Esse filho rodou a internet. Não, eu assisti, eu não lembro direito mais dos detalhes. Ele suicidou? Não, ele tá vivo. Não. O músico lá Não. Foi morte natural? Morte natural. Eu não me lembro exatamente do que, mas acredito que foi alguma coisa cardíaca, alguma coisa assim. Eu não lembro. Mas ele nasceu alguns probleminhas, né? O Sibelius atual, ele está vivo lá, ele é
tem uns probleminhas. Ele é comprometido. Ele é autista, né? Tem problema De coordenação. de coordenação e tal, mas para música nenhum problema. Né? Que coisa. Bom, vamos terminar isso aqui então. Onde que eu parei? Anotando situações. Anotando situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorve a inteligência. Então nós enxergamos o mundo com os olhos que nós preparamos para enxergarmos. Então a gente pode enxergar um paraíso no inferno e inferno no paraíso. Quer dizer, são mundos íntimos que a gente exterioriza. E isso na nossa vida, junto com os nossos. Então, nós podemos ser os diabinhos, ou aqueles que estão ao nosso lado podem ser pintados como diabinhos, de acordo com o que os nossos olhos veem, ou como anjos, conforme a gente sente. Então, o mundo que nós vivemos é uma criação particular nossa. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Eis porque, quanto nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Por que tantos casais hoje em dia não dão certo? Né? As pessoas se conhecem, namoram, se apaixonam, né? Namoram, se apaixonam, casam, constituem família e viram inferno. E um passa a odiar o outro. Porque não estão preparados ainda para amar. Independente da pessoa, e fala assim, a escolha foi errada. Não, é porque você não sabe amar. Porque você tem que amar indistintamente. Então você aponta no outro os defeitos que você tem. E você passa a odiá-lo, ou a desprezá-lo, ou a desprezá-lo, ou a odiá-lo. Você externa o veneno que está no seu coração e joga em cima do outro. Então, o nosso mundo exterior, nosso cotidiano, nosso lar, é o reflexo do que nós somos. Se vemos um lar desajustado, pode ter certeza que ali existe pessoa ou pessoas totalmente desajustadas, problemáticas, em conflitos consigo. Não, o outro não é problema. O outro é aquela lixa que lixa as nossas imperfeições. Mas os grandes artistas pegam a pedra bruta e transformam em obra de arte. Será que a gente não consegue ser um artista na vida, a lapidar aqueles a quem escolhemos ou a quem acolhemos embaixo do mesmo teto? Será que não conseguimos ser esses artífices? Aprendendo a amar e a respeitar, a servir os nossos irmãos, nossos filhos, os nossos pais. Será que é tão difícil assim? E se for tão difícil para nós, como que nós vamos querer que do lado de lá, no mundo espiritual, a gente vive em harmonia? Não vai ter. Onde for, vamos levar conosco o nosso inferno particular, a menos que nós nos desvencilhemos dele. E tem uma forma para desvencilhar, chama-se boa nova. Eis porque, quando nos seja possível, façamos serenidade em torno de nossos passos, ante os conflitos da esfera em que nos achamos. Façamos serenidade em torno de nossos passos. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Quem age por instinto são animais, né? E nós somos animais. Nós não podemos mais viver dos instintos. Nós temos que aprimorá-los para a razão. É isso que nos difere do mundo inferior. A razão, a lógica, os sentimentos. E cada vez que nós vivemos na ação e reação, tipo assim, muito comumente fala, bateu, levou, né? Bateu, levou, é um instinto de reação. Mas quando você fala assim, ofereço a outra face,
você está modificando o mundo. Veja que tudo é compreensão e escolha. Sem calma é impossível observar e trabalhar para o bem. Sem paz, dentro de nós, jamais alcançaremos os círculos da paz verdadeira. Então, lição de casa. Nosso mundo interior. Lição número 1. A partir daí, por isso que tem aquela frase, a primeira caridade que nós fazemos é para nós mesmos. Ou seja, nós temos que nos aprimorar, nos melhorar, nos aperfeiçoar para podermos servir. Como é que a gente vai servir sem ter condições? Sem chance, né? Então, tenhamos paz, lutemos para conseguir, para obter a paz interior, que tanto almejamos. Volto àquela velha máxima das outras aulas, das outras lições. Tudo depende só de nós. Ah, mas o mundo está tudo contra, está tudo revirado, tudo contra a gente. No interior não. O interior é seu. Ninguém adentra. Ninguém. Você tem essa ampla liberdade de escolher, de ser, de se fazer como você quiser. O mundo pode se tornar assim um obstáculo, mas o obstáculo foi feito justamente para te fortalecer, para que você supere, para que você se fortaleça. Vamos para o próximo? Então, vamos sair do tenhamos paz e vamos para o boa vontade. Capítulo 66. Que é, o outro foi o Paulo também? O Paulo aos Tessalonicenses e esse é Paulo aos Efésios. Vede prudentemente como andais. Dá para ver completamente a continuação do que nós estamos falando, né? Para ter paz, a gente vai ter que ver os nossos passos. O título é Boa Vontade. Duas palavrinhas. Boa, quer dizer, no melhor sentido possível da coisa. Vontade. O que é vontade? Determinação. Querer. Eu não ia falar isso. Eu juro que eu não ia falar isso. Mas nós vamos esquecer. Eu tentei me segurar para deixar de ser. Eu tenho as duas palestras que achei dela cá. Falando Lembrei da muito vontade. de você justamente que ele fala dessa questão no Da versículo 9. vontade. E aquele pai afasta. Mas não sei se eu coloco no grupo geral, pode colocar essa cabeça? Pode pôr. Não, qualquer conteúdo doutrinário pode ser colocado. A doutrinária é uma dessa aqui. Na mediúnica. A mediúnica é uma dessa aqui. Eu coloco. Não, se No centro. se o conteúdo for da doutrina espírita, Então essas duas cá vocês podem escutar aqui justamente do que você fala e daquilo que você falou aquele dia que você Basta de música. afasta as minhas. Ah, tá. Está no YouTube, é link? É do Jorge Lagard. Então não tem problema, pode compartilhar no grupo sim. Colocar as duas. Quem não quiser assistir, não assiste, não ocupa muito espaço, é link, né? Então, está falando da vontade, né? Bom, a gente ainda está longe de ser aquele modelo de ser humano. Então temos algumas vontades que ainda são humanas. E isso é natural e é normal e até salutar. Por quê? A gente não pode deixar de viver a vida física. Tem gente que é radical demais e quando entra no mundo da religiosidade, tenta esquecer o mundo físico. E não tem como.
Omitir a vida física é também desvencilhar-se de um estágio evolutivo. Então nós temos que viver em equilíbrio, tanto na parte espiritual quanto na parte física. Mas tudo redunda do que nós fazemos. O que nós fazemos é o que nós queremos. O que nós queremos é a nossa vontade. E quem não tem vontade de fazer nada? Tem muita gente, muito. E a gente está aí nesse nicho aí também, está nesse meio aí. Tem coisas que a gente deixa levar também. E a gente não direciona o nosso bem-querer. E deixa que a vida nos leve. Pois é. Uma hora batemos no rochedo aí, porque não largamos mão da direção, e aí temos que juntar os cacos, né, desse desastre. Bom, essa fala de Paulo na Efésios, capítulo 5, versículo 15. Você chegando em casa, lá para o Evangelho, vamos procurar versículo 15, tá? Quem que já fez isso alguma vez? Um dia eu vou pegar alguém, não, eu fui lá, eu vi o versículo tal. Um dia eu quero fazer isso também. Eu não fiz também. Eu faço sempre esse aqui, né? É? Eu pego o texto, aí eu vou lá para ver qual contexto. Teve uma aqui que eu tive que voltar no capítulo 26, eu não lembro qual que é o. É capítulo 26, versículo 24. Aí eu fui voltando. Para entender, eu tive que começar no capítulo 23. Os Atos dos Apóstolos. O livro dele é tão pequeno, não dá nem Parabéns pela letra. Mas de pertinho assim eu enxergo, de longe ali. Dá dificuldade. Amanhã aqui. Vê pequeno, se dá para todo mundo. Tirando o negócio aqui. É minúsculo, mas daqui de perto eu enxergo bem. O livro eu estou vendo. O livro Eu você vê. também, que eu tô vendo. Só um. É verde? É. Olha lá. Vamos lá então. Esse texto aqui está curtinho, né? Só que fizeram. Bom, faz de conta que vocês não são espíritas. Pode ser qualquer outra religião, qualquer uma. Pode escolher uma. Aí vocês estão pensando assim, puxa, quando eu morrer, quando eu for para o lado de lá, o que eu quero? Quero aquele paraíso, quero viver em paz, descansando. A gente aprendeu isso, pelo menos aprendi isso desde quando era criança. Por professores, por padres, por parentes, por vozes das mais diversas. Morrer para descansar. E aí você ouve isso aqui, ó. Boa vontade, descobre, trabalho. Aí a gente entra na doutrina espírita e a primeira coisa que a gente ouve é o seguinte, é a fala de Jesus, se não me engano. O Pai trabalha até hoje e eu também. Quer dizer, se o pai trabalha, o filho do pai trabalha, nós não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Mas a gente almeja isso. Será porque o nosso corpo está alquebrado ou porque a nossa vontade é de fazer nada mesmo? A vontade de fazer nada, entendeu? Pois é. Então, se tivesse tudo perfeito no nosso mundo, o que a gente faria? Nada. Qual que seria a nossa evolução? Ínfima. Então esse mundo desajustado, cheio de obstáculos, cheio de divergências, cheio de dor, cheio de sofrimento, é algo que nos estimula? É. Então está errado o mundo que nós vivemos? Viu como é que a lei é perfeita?
E ainda tem gente que quando desencarna, fala assim, quer conversar com Deus, quer dar umas dicas para ele, tem coisa que não está funcionando lá embaixo. Isso é verdade. A gente ouve umas falas assim. Pois é. Quem somos nós, né? Boa vontade descobre o trabalho. Nós somos programados para evoluir. Faz parte, não sei se posso usar essa palavra, faz parte do nosso DNA, DNA entre aspas, tá? Faz parte do nosso DNA evoluir. Cada vez que nós disciplinarmos a nossa vontade, nós estamos intensificando a nossa força criadora. Vontade nada mais é do que essa força criadora. Imagina que vamos comparar a vontade como se fosse uma paixão avassaladora. Aquele negócio não tem freio, nossa vontade. Imagina essa paixão avassaladora que te move através de qualquer ação no mundo afora para você conseguir os seus objetivos. Aliado a um grande cabedal de conhecimento, enorme cabedal de conhecimento e uma fonte riquíssima de moralidade e virtudes. Alia isso, uma inteligência exuberante, uma evolução espiritual assim gigantesca e uma vontade avassaladora. Do que vai surgir isso? O que vai dar nisso? O homem perfeito, o ser humano ideal, o verdadeiro homem de bem, que está no livro dos Espíritos, que está no Evangelho, o verdadeiro homem de bem. Nós vamos evoluindo para esse caminho. Às vezes a gente evolui mais aqui, na parte moral, e abandona um pouco a parte intelectual. Outra vez a gente vem para aprimorar essa parte intelectual. Outra vez a gente vem desprovido da parte moral, desprovido assim, entre aspas, né? Não dão tanta ênfase à parte moral, nem à parte intelectual, mas você vem para desenvolver o teu trabalho, a tua vontade. Você sai do nada e constrói um império. Quantas pessoas são exemplos disso? Que não tiveram estudo, não tiveram condições econômicas, mas construíram um império com o quê? Com a vontade. Só que latente no seu espírito tinha já um grande cabedal de conhecimento. Tinha um norte para eles. Do zero, do nada, não existe, a natureza não dá salto, não adianta. Pegar um completamente ignorante, intelectualmente, completamente ignorante mesmo, e descontextualizado da moralidade, com uma grande paixão, o que vai acontecer? Ele vai ligar essa paixão àquilo que o atrai. Se for o orgulho, ele vai para esse caminho. Se for a avareza, vai para esse caminho. Se for a prostituição, vai para esse caminho. Se for os vícios, vai para esse caminho. Por quê? Não tem a base moral e nem conhecimento intelectual. Parece que é um rascunho da sociedade atual que nós vivemos, que eu falei? Ou não? Não atual, né? Mas
Um grande nicho da sociedade é justamente isso. Ela não aspira, ela não tem a vontade de disciplinar-se, ela não tem a vontade de evoluir intelectualmente, mas tem uma paixão avassaladora pelas suas preferências, sejam elas orgulho, vício, etc, etc, etc. Então, boa vontade descobre o trabalho. Sempre que estivermos imbuídos dessa boa vontade, vamos estar agindo, fazendo alguma coisa em benefício nosso e da sociedade. Trabalho opera a renovação. Concordam? Trabalhando, estamos sempre construindo, criando, e logicamente isso vai estar renovando. Dá para perceber, né, Valdemir, que esse capítulo curtinho é tudo uma consequência, né? De cada coisa que está ali é uma consequência. Até o final. Renovação encontra o bem. Sempre que nós vamos renovando, em todos os aspectos, religiosos, sociais, econômicos, sempre vamos aperfeiçoando. Olha só, a sociedade de 4.000 anos atrás, a sociedade de agora. 4.000 anos é um tirinho. Se nós falarmos que uma geração dura um século, 4.000 anos vai dar 40 gerações, 40 reencarnações. Não é muita coisa. Para essa evolução desse tamanho, logicamente que sozinhos não alcançaria de jeito nenhum. Por isso esses intercâmbios entre os mundos necessário, essa migração constante. Vem tecnologia para cá, né? Vem grandes cientistas, vem grandes mentes, vem grandes artistas, vem grandes espíritos, justamente para serem os mestres. Eles dão a sua lição, depois deixam os alunos aqui para eles darem seguimento. Perfeito. Eu estava conversando esses dias atrás com um amigo meu sobre vida em outros planetas. Vida em outros planetas, né? Só que, olhando para a lógica materialista. Que tem um certo astrônomo aí que bem comum no YouTube, que fala que não existe vida, nunca foi comprovado, e ele fala que mesmo o universo sendo desse tamanho, não existe vida nos outros planetas, não existe vida igual a nossa. E ele concordou com esse posicionamento. E ele concordou com esse posicionamento. Só que, logicamente, eu não entrei em detalhes. A gente estava com uma conversa de futebol. Então, não tem nada a ver com uma conversa de espírito. Então, eu estava dando asas, né? Estava dando corda para ver o posicionamento dele. E não é que ele concordou que não existe vida em outros planetas? Eu falei, mas não tem lógica. E ele mesmo falando, olha, na Via Láctea tem quantos bilhões de sistemas? Com bilhões. E a Terra é das menores, né? E no universo todo tem bilhões de sistemas iguais. Quer dizer, e nesse tanto não existe vida em lugar nenhum? Não. Bom, que desperdício, né? E quem criou tudo isso? Bom, o fato... Por que eu entrei nesse assunto? Eu entrei nesse assunto. Renovação. Eu estava falando de intercâmbios, né? Intercâmbio entre os mundos. Pois é. Então, falar uma coisa dessa, de que existem intercâmbios entre habitantes de determinado planeta, que vem para cá, reencarna aqui, daqui reencarna para lá.
eles dão uma camisa de força pra gente, né? Fala a verdade. Às vezes eu penso que a gente é meio louco mesmo. Mas o problema é o seguinte: nesse universo todo existe uma família só. Uma família. Habitando mundos distintos para que a sua evolução se consolide. Então, esse mundo nosso, esse planetinha aqui, azulzinho que nós vivemos, vai nos dar um certo grau de conhecimento, de maturidade. Mas é uma coisa minúscula, perto do que nos espera. Já pararam para pensar isso? Poxa, quão importantes nós somos? Não para que a nossa vaidade seja exacerbada, não, para que a nossa responsabilidade seja chamada. Porque olha a grandiosidade desse mundo, e nós somos uma engrenagem importante. Não podemos nos desmerecer. E isso é comprovado pelaquela fala de Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderão. Seria muito mais fácil se a gente adotasse aquela teoria do céu e inferno, né? Não, criamos aqui 2 milhões de espíritos, 100 mil aqui são bonzinhos, vão levar para o céu, o resto a gente descarta para o inferno. Manda para reciclagem. Não faz o menor sentido isso. E quando a gente vê a enormidade de seres que existe só nesse planeta, né? Você consegue dimensionar que seja 20 bilhões, vamos só de encarnados 7 bilhões, é muita gente. E cada um desses é um universo, um diferente do outro. E por que tudo isso? A gente não consegue dimensionar. Consegue dimensionar. Esses dias eu vi na internet uma nebulosa que, se você olha assim, de repente é um olho humano. De tão parecido que é. E embaixo, um olho humano. Então, é uma página divulgadora da Espiritismo que eu sigo. E embaixo estava escrito assim, não sei se eu estou lembrando tudo. Em cima, o universo. Embaixo, o olho humano. Nós somos um universo diferente, cada um. Baseado nessa nebulosa. Eu achei uma coisa muito maneira, porque é isso mesmo. Pois é. É isso mesmo. A gente está olhando para o macrocosmo, e quando a gente olha para o microcosmo, o absurdo que é não ser. E a gente ainda tem pessoas que pensam que isso é obra do acaso. Do acaso. Para que a gente tenha vida aqui, tem bilhões, se não trilhões de seres, né? De vidas agrupadas que estão ali nascendo e morrendo a todo instante para que a gente possa ter vida. É uma coisa doida. Isso porque nós estamos falando só de corpo físico. Ainda tem o nosso corpo espiritual. Ainda tem o nosso espírito. É muito complexo. É muito complexo. Então tem muita coisa para a gente aprender? Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para descobrir? Tem. E de uma hora para outra não conseguir? Não vamos. Mas a gente vai aos poucos. Vamos lá. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. É verdade, o bem revela o espírito de serviço. Quando nós estamos envolvidos com o bem, logicamente a gente quer que ele se amplie, né? Nós estamos bem, nós queremos que os outros estejam bem também. Então nós vamos ampliar sim. Queremos fazer alguma coisa para colaborar. O espírito de serviço alcança a compreensão. A partir do momento que nós colocamos em prática
já as nossas possibilidades, os nossos avanços, a gente vai compreendendo melhor. E nessa compreensão a gente ganha humildade, porque a gente vai ver que por mais que a gente saiba, por mais que a gente se ache, a gente é muito pequeno ainda, de tanto que nós temos que nos aperfeiçoar. A humildade conquista o amor. Está aí uma coisa interessante. A humildade conquista o amor. Um grande exemplo foi o Chico Xavier na sua humildade, né? Quanto amado ele foi. E os maiores expoentes da história da humanidade, que tiveram esse lado humilde, são os mais lembrados, não é? Pensa no marco da sociedade. O que vem à mente? Principalmente nós que estamos lá da religiosidade, a gente vai lembrar do quê? Primeiramente Jesus. Os apóstolos. Se a gente estudou a história de vida de cada um deles, na atualidade, ou na fase mais recente, vamos ver o quê? No universo espírita, vamos ver um Divaldo, um Raul Teixeira, um Chico, na Igreja Católica, a Madre Teresa, Irmã Dulce, expoentes de quê? De pura humildade. Na Índia, Gandhi, né? A gente já associa direto, né? Quer ver? Um déspota. Quero ver se vocês sabem, se vocês conhecem. É um nome conhecido, quero saber se vocês conhecem algo da vida dele. Gengis Khan. Todo mundo já ouviu falar de Gengis Khan. Fala alguma coisa sobre Gengis Khan. Assassino, sanguinário. Passou. Hitler. Fala alguma coisa de Hitler, sem ser o que ele promoveu de barbárie. Fala alguma coisa da vida dele, do caráter dele. O que nos atrai é o bem e o amor. Nós somos criados para o amor. E isso nos atrai. A humildade conquista o amor com toda certeza. O amor gera a renúncia. Exemplo, mãe e filho. A mãe não renuncia a tudo pelo filho? Dá até o seu próprio alimento, seu próprio corpo, para que possa ser gerado. Quer amor mais desprendido que isso? A renúncia atinge a luz. Você renuncia a si próprio, aos seus bens, ao seu conforto, para que o outro brilhe, para que o outro viva em paz, para que o outro se cure. A renúncia, com certeza, é uma das maiores demonstrações de amor que se possa ter. Tanto o exemplo que está no livro Renúncia. Foi um livro, uma história recheada do quê? De puro amor. É aquele amor que você renuncia ao ser, você não aprisiona a pessoa a você. Você simplesmente quer o melhor para essa pessoa. Você não a culpa, você a compreende. Já vou direto no fim do livro, né? Na hora que ela desencarna, pela sentença expedida pela pessoa que ela voltou para ele. E ele expediu a sentença de morte dela, de prisão. E ela condenou ele? Não. Essa renúncia, esse entendimento,
O amor gera renúncia, a renúncia atinge a luz, faz brilhar aquilo que nós somos. Né? Nós somos essa luz, meio apagadinha por enquanto, né? Meio fosquinha, uma coisinha meio lamparina, às vezes acaba o óleo, né? Mas a luz realiza o aprimoramento próprio. Então, tudo isso para que a gente faça brilhar a luz que nós somos, para o aprimoramento das nossas faculdades. E o aprimoramento próprio santifica o homem. Santificar é tornar aquela pessoa, né? Aquela religiosa, aquela modelo de perfeição. Atuante, extremamente atuante do bem. Uma das coisas mais fascinantes que eu vi no livro sempre falo aqui, do Francisco de Assis, foi quando ele morreu, né? Quando ele desencarnou, veio Jesus buscá-lo, né? E ele estava naquela fase ainda de perturbação, acabou de desencarnar, né? Uma vida complicada, sofrida, difícil. E Jesus fala assim para ele: levanta que nós temos muito serviço para fazer. Que acolhimento, hein? Levanta, vamos trabalhar. Mas ele sabia quem estava lidando, né? Não foi à toa, né? Pois é. Então, logicamente, compreende-se, aí estamos vendo duas criaturas altamente evoluídas, que compreendem aonde que eles se encontram na história, né? Porque aquela parte da vivência física, para eles não tem valor algum, é apenas uma missão, né? Um estágio vivenciado na Terra com uma missão para dar um impulsionamento naquela humanidade. Então, o voltar para o plano espiritual não é o que a gente pensa, agora eu vou descansar. Não, é apenas uma missão cumprida, volta agora à normalidade, né? A normalidade é estar encarnado, volta à normalidade com todas as faculdades precisa de descanso, precisa de recuperação, precisa de compreensão, já tem tudo, já está em alto nível. Nós não. Quando voltarmos para o lado de lá, logicamente vai ter um hospitalzinho psiquiátrico esperando pela gente, né? Uns Rivotril lá já esperando para a gente tomar. Melhor que camisa de força, né? Mas um bom tempo de refazimento. Isso se não tiver antes, aquele período depurativo lá no umbral, né? Que a gente vai ficando lá junto com os amiguinhos, né? Melhor se afinizar com o doutor Inácio antes de ir. Né? Você dá para ser devoto dele? Dá para ser devoto do doutor Inácio? Dá para se afinizar, né? Pois é. Mas, tirando as brincadeiras, tudo vai depender do norte que a gente der à nossa vida. Então, retornar para o lado de lá, em lucidez ou alucinado, depende de como nós vivemos aqui. Então, que nós vivamos de uma maneira que quando partimos para o lado de lá, também a gente não deve se preocupar muito com isso não, sabe? Se preocupar com desencarnação não. A vida é um dia após o outro. Quando desencarnar vai ser o outro dia, o sol vai brilhar, né? Vai ter noite, vai ter dia, tudo vai continuar da mesma maneira. Só o corpinho de carne que vai dar uma descansada, o resto nada. Então a gente não precisa pensar nisso. É um dia comum, como outro qualquer. Nós temos que pensar em viver em lucidez plena, em atividade, né? Em atividade constante, atividade mental, atividade emocional, atividade intelectual, conhecer, aprender, vivenciar, ouvir, falar, abraçar, conversar, ouvir música boa,
assistir bons programas, boas palestras, bons filmes e também trabalhar muito bem. Se a gente for essa fonte criativa, não tem o que temer no desencarne. Veja se o Divaldo tem medo da desencarnação. Não tem medo algum. Ele sabe muito bem que é um dia após o outro apenas. O que ele bem diz é a vida. Ele está com 97? Muito bem. E ama viver aos 97 anos. Ama o que faz. Que nós também amemos, porque quando amamos a vida, é um sinal claro de que nós amamos a nós mesmos. Quando nós não nos amamos, aonde nós estivermos, vamos estar levando o sofrimento junto. O aprimoramento próprio santifica o homem. Falei aqui, né? O homem santificado converte o mundo para Deus. Um exemplo de homem santificado, como nós falamos agora há pouco, o próprio Francisco de Assis, né? Ou João Evangelista, que é o mesmo espírito. É aquele exemplo da pessoa que doou a sua existência corpórea para que o mundo melhorasse. E nos dias antigos era muito mais difícil fazer isso. Pensa, em plena Idade Média, fazer isso. Eu só pensei uma coisa que você falou, eu lembrei da Idade Média, eu lembrei de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, mas a gente não consegue lembrar, vamos dizer, dos bispos e papas ou reis que causaram tanto, um período tão maléfico. A gente lembra dos expoentes. Exatamente. A gente lembra do que é construtivo, do que é destrutivo. Não lembro. O único nome que eu gravei é Inácio de Loyola. Esse nome eu gravei bem. Você sabe quem foi Inácio de Loyola? Quem foi? Eu sei que ele foi muito ruim. Ele foi o indivíduo que Da noite de São iniciou a Inquisição. O idealizador da Inquisição. É parente seu? Não mexe com fogo, hein? Nada de pegar em fósforo. Eu achava que era de santo, né? Antigo santo, não tinha nada. Um dos livros do Dr. Inácio fala sobre Inácio de Loyola. E acho que esqueci o nome. Eu tinha os livros, eu doei para a biblioteca, que agora não lembro mais. Psicografado, né? Psicografado. E as dificuldades que ele teve quando ele era inquisidor, depois quando morreu, foi perseguido assim, atolosmente. Chega um ponto do livro que você tem dó do cidadão. Eu fiquei com dó dele, porque ele não tinha descanso. Aonde ele estava, tinha gente perseguindo ele, descendo a linha dele. Quando ele conseguiu reencarnar, lá no interior de Goiás, de Mato Grosso, lá perto da mata, no lugar mais afastado de tudo, encontraram o indivíduo lá e fizeram ele desencarnar. Justamente para desencarnar, para continuar perseguindo ele. Realmente, fazer o mal na escala que ele fez e o que ele está sofrendo. Outro exemplo disso está no Singo. Singo foi o escravo de Herodes. Foi aquele que liderou a matança dos primogênitos lá. Isso que ele fez lá na época do Cristo, 2000 anos atrás, ele levou 17 séculos para se harmonizar. 17 séculos, pensa bem, de perseguição, de sofrimentos atrozes. Então,
certos desvios aí, dá muito tempo para serem exercidos. E terminando, caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Caminhando prudentemente, ou seja, sabendo passo a passo que você está tomando. Pela simples boa vontade. O que seria simples? Uma coisa bem fácil, né? E a questão 909 diz o quê? Que basta Uma vontade, às vezes, insignificante. uma vontade insignificante, uma simplesinha vontade, e você notifica todo mundo. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz que impera dentro de si mesmo. Viu como que a arquitetura desse mundo é perfeitíssima e ela nos conduz suavemente para o nosso destino maior, e que as maiores atrocidades que nos acontecem são devido à nossa própria imprudência, à nossa própria ignorância. Basta despertar, eu sou uma potência, vamos desenvolvê-la? Vamos, basta querer, boa vontade. Aliás, boa vontade é o título desse capítulo. É isso que nos falta. Querer disciplinar a sua vontade, e tudo vai acontecer da melhor maneira possível. E tem uma coisa, se você não disciplinar, o seu livre-arbítrio vai ser respeitado, mas tudo que acontecer a partir do fato gerador do seu pensamento é responsabilidade só sua. E se for coisa ruim, quem vai ter que corrigir isso? É quem gerou. E na correção você retifica, e na retificação você aprende. Então tudo conduz-nos para a evolução, mesmo que pareça que estamos perdidos. Não estamos. A lei é perfeita e nenhum de nós vai ficar para trás. Gente, é isso. Uma boa semana para todos nós. Muita paz, muita saúde. Semana que vem estamos aí novamente imbuídos nesse ideal.